Eu comecei a treinar no início de 2013. A princípio, minha mãe entrou e ela falava a respeito, que era muito legal, que ela fez vários amigos lá. Então, a princípio, eu entrei pelo Oba-Oba. Então, eu também era muito magra, então isso também foi um incentivo para mim começar a treinar. Meu primeiro campeonato foi no final de 2013, foi na Copa Litoral, no Guarujá. E eu fiz um ano de preparação com o incentivo de um professor que tinha lá na academia, que já vinha competindo em outros campeonatos. E a gente fez um ano preparando, e aí assim que eu competi eu fiquei em segundo lugar. Então eu super me animei, porque em um ano só de preparação ficar em segundo lugar, então pra mim foi uma inspiração pra mim continuar nesse caminho. A princípio, como era tudo novidade pra mim, tava acostumada a comer besteira, né? Então foi um choque quando tirou e quando veio a alimentação mais restrita. Foi muito duro no começo pra mim entrar, né, nessa fase, mas como era um objetivo que eu queria muito, eu acabei seguindo mesmo sofrendo. Eu me tornei pró em 2021, foi quando teve a pandemia, então ficou um ano sem ter campeonato. E a gente começou a pensar em estratégias de como a gente poderia virar logo pró. Então eu fui uma das quase primeiras wellness brasileiras a se tornar pró. Eu acabei indo competir na Espanha, num campeonato que se chamava Empro Pro. E foi bem difícil essa fase, porque como estava tudo em pandemia, eu tive que ficar 15 dias no México para fazer quarentena, porque para entrar na Espanha já tinha que ter a vacina do Covid. Então foi uma saga, porque eu tive que fazer 15 dias no México, literalmente trancafiada, sem fazer nenhum passeio, sem sair do apartamento. Depois a gente foi para Miami para poder se vacinar. Fiquei 10 dias em Miami, todo esse tempo em preparação. E aí depois eu fui para Espanha. E aí foi quando eu participei desse campeonato e aí eu me tornei profissional lá. Quando começou o início da wellness, era um teor de gordura um pouco mais elevado. Então, com o passar dos anos, as meninas foram ficando mais densas e mais definidas. E hoje chegou um padrão que é literalmente um pouco mais densa, porém em slim, não é um densa agressiva. Então, eu acredito que pelo fato de ter se tornado profissional, o nível de maturidade muscular foi preciso aumentar, então hoje está sendo esse o padrão. Tem muitas latinas muito boas, só que graças a Deus, como veio essa categoria do Brasil, digamos que a gente tem um pouco de vantagem na genética também. Quando eu me tornei profissional na Espanha, uma semana depois já tinha um campeonato profissional que foi o Portugal Pro, então eu fui só para ter uma experiência, porque eu tinha me tornado profissional apenas em uma semana. E pra mim eu fui como uma experiência nova, não acreditava que eu iria ter um potencial lá, pelo fato das meninas já estarem há mais tempo competindo já na liga profissional. Quando eu cheguei lá, foi o campeonato que eu mais amei, o palco ele sobe girando, então foi uma experiência incrível. E a gente era em torno de 17 meninas espalhadas de todo o país. E naquele ano eu fiquei em segundo lugar, então fiquei extremamente surpresa, porque eu nunca ia imaginar que logo a princípio, assim que eu me tornei profissional, uma semana depois eu já tinha a vaga para o Olímpia. Como foi em 2021, quando começou a wellness no Olímpia, até segundo lugar ainda ganhava a vaga para o Olímpia. Então em primeiro ganhou uma menina da França, que chamava Jujuba, ela também é brasileira, e em segundo lugar ficou eu, que aí eu consegui a vaga do Olímpia assim. Eu vinha competindo desde 2013 e aí eu não parei nenhum ano. Então, quando foi ano passado, eu já estava saturada de fazer dieta, meu corpo não estava mais respondendo. Então eu fiquei um ano parada. No começo de 2025, eu troquei de técnico e coloquei que eu ia começar ao retorno aos palcos. Eu estava extremamente ansiosa, porque as meninas que competiam comigo não tinham parado, então todas ainda continuaram o trabalho. Porém, eu falei assim, eu não sei como vai ser, mas eu vou me dedicar 100%. Foi uma preparação, como eu fiz a primeira vez a preparação longa, eu fiz em torno de 6 meses a preparação, eu me surpreendi muito bem, porque meu corpo respondeu muito bem, pelo fato de eu ter ficado um ano parada e também pelo fato de eu ter feito um trabalho mais longo. Antigamente eu queria logo fazer 3 meses sofrido e pronto, acabou. Mas com isso eu arrebentava a massa muscular do meu corpo. Então, como eu fiz um trabalho mais prolongado esse ano, eu tive ótimos resultados. O primeiro campeonato que eu fui esse ano foi em Louisiana, onde eu se consagrei campeã, tendo a vaga, né, pro Olímpia, e depois, uma semana depois, eu fui para Reno, em Nevada, e fiquei em segundo lugar. Então eu fiquei, tipo assim, extremamente feliz e honrada a Deus por eu ter conseguido retornar aos palcos na minha melhor versão de todos os anos anteriores. Para mim, se tornar uma atleta olímpia é extremamente
honrado, porque é um peso que você carrega do nome Olímpia. Quando você fala assim para as pessoas, nossa, eu vou pro Olímpia em Las Vegas, o Mundial, as pessoas já te olham de frente. Então, é muito gratificante pro atleta, porque é o sonho de todo atleta pisar naquele palco, porque assim, é o auge da sua carreira, é o momento de você mostrar todo o seu trabalho que você fez durante o ano inteiro. Então, eu fico extremamente honrada. Graças a Deus, esse vai ser o meu 4º ano consecutivo que eu piso naquele palco. Então, eu só tenho, tipo assim, só agradecer a Deus por toda a força que ele me deu, que só com ele que eu consegui chegar lá. Esse ano está extremamente concorrido, porque todas as meninas que vão, né, para ele estão extremamente lindíssimas e todas estão dando o seu melhor. É claro que a gente sempre quer vencer, mas o importante é se vencer a cada campeonato. Então, se independente da colocação que eu for pegar, se eu ver que o meu físico evoluiu, que eu fiz um bom trabalho e entrei bem, isso pra mim já é gratificante, porque eu venci a mim mesma. Eu sou a Isamara Santos, atleta Wellness Pro, sou atleta da Soldiers e te vejo em Las Vegas.